Olá, boa tarde. Novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. A partir de hoje, o condutor que não tiver nenhuma infração gravíssima poderá ter até 40 pontos na carteira sem ter o direito de dirigir suspenso. A nova lei que altera o Código de Trânsito traz ao todo 57 modificações. No Jornal da Justiça de hoje, você vai conhecer as principais delas e vai ver também. A Advocacia Geral da União entrega ao Supremo Tribunal Federal o Plano Nacional de Enfrentamento da Covid-19 para a população quilombola. Prevê a vacinação de pelo menos 1.100.000 quilombolas com mais de 18 anos na fase prioritária da imunização. Presidente do STF, ministro Luiz Fux, marca para quarta-feira, próximo dia 14 de abril, julgamento sobre a instalação da CPI, que vai apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. E ainda, Judiciário Mato-Grossense realiza audiência pública para debater mecanismos de combate à violência doméstica. A Advocacia Geral da União entregou ao Supremo Tribunal Federal o Plano Nacional de Enfrentamento da Covid-19 para a população quilombola. A medida cumpre determinação do ministro Edson Fachin, do STF, que em fevereiro havia dado um prazo de 30 dias para que o governo federal apresentasse o documento. O plano apresentado ao Supremo Tribunal Federal prevê a vacinação de pelo menos 1.100.000 quilombolas com mais de 18 anos na fase prioritária da imunização. Também garante acesso simplificado aos testes de Covid-19 no Serviço Público de Saúde e investimento de R$ 1,4 bilhão em ações de combate à pandemia. O planejamento lista ainda providências e protocolos sanitários para diminuir os casos da doença nas comunidades. O documento foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator de uma ação conjunta entre a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e 5 partidos políticos que cobram atenção do governo federal ao grupo na crise sanitária. O presidente do Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira o julgamento sobre a instalação da CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O pedido para que o presidente do Senado Federal instale a Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado no STF pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Eles alegam que a presidência do Senado não adotou nenhuma medida para a instalação da comissão. O relator ministro Roberto Barroso reconheceu a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e considerou justificada a intervenção do Supremo Tribunal Federal para assegurar aos grupos minoritários do parlamento a participação ativa na fiscalização e controle dos atos do poder público. Com esse entendimento, determinou a adoção imediata das providências necessárias, a criação e instalação da CPI da Covid para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus no Brasil. Diante da urgência e relevância da matéria, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, decidiu incluir a análise desse caso na próxima sessão plenária do STF, que acontece por videoconferência na quarta-feira. Nesse mesmo dia, estão previstos para julgamento pedidos envolvendo o ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal apresentou recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba, determinou o envio dos autos para a Justiça Federal em Brasília e anulou todas as decisões tomadas nas ações penais contra Lula, inclusive as condenações, por entender que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução do processo. Já a defesa do ex-presidente Lula questiona os efeitos dessa decisão. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em execução de dívidas, cabe ao dono de pequena propriedade rural provar que o imóvel a ser penhorado serve de moradia e sustento para a família. Por unanimidade, a terceira turma decidiu que, na discussão sobre a empenhorabilidade de pequena propriedade rural,
o ônus de comprovar que as terras são trabalhadas pela família recai sobre o executado, dono do imóvel. Além disso, para os ministros, o fato de os devedores serem proprietários de outros imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que os terrenos sejam contínuos e a soma das áreas não ultrapasse 4 módulos fiscais. Na execução de uma dívida contra um produtor rural, a impugnação à penhora foi rejeitada, sob o fundamento de falta de prova de que a propriedade seja trabalhada pela família ou sirva de moradia. O juízo também considerou inviável o acolhimento da tese de impenhorabilidade, porque os devedores são proprietários de outros imóveis. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso dos proprietários, sob o argumento de que eles não comprovaram os requisitos da impenhorabilidade. No recurso ao STJ, os devedores argumentaram que o imóvel penhorado tem área inferior a 4 módulos fiscais e que a soma dos demais terrenos que possuem está compreendida nesse limite legal. Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, a terceira turma já considerava, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e se destina à exploração familiar, e a regra geral prevista no CPC de 2015 estabelece que o ônus de demonstrar a veracidade do fato é da parte que o alega. A relatora entendeu que o fato de o imóvel ser explorado pela família é incontroverso, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não verificou se os outros terrenos dos devedores são contínuos e se também são trabalhados pela família. Por isso, o processo foi devolvido para novo julgamento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, permitiu a retomada de obras do trecho C da rodovia BR-319, no Amazonas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido de suspensão apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que paralisou a licitação para a reconstrução do lote C da rodovia BR-319, no Amazonas. A controvérsia teve origem depois que o Ministério Público Federal questionou, por meio de uma ação civil pública, a falta de licença ambiental e de estudo de impacto ambiental da obra antes de iniciar a recuperação da estrada. Em relação ao trecho C, foram permitidas apenas a retomada do trabalho já iniciado e daqueles voltados para a mitigação de danos ambientais. Por isso, o MPF pediu a impugnação do processo licitatório para a contratação da empresa que iria elaborar os projetos e executar as obras de reconstrução do trecho C e obteve liminar no TRF1. No pedido de suspensão feito ao STJ, o DENIT argumentou, entre outras coisas, que a inibição das obras na rodovia causa grande lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, pois se trata da única ligação rodoviária de Rondônia com demais estados e todo o restante do Brasil. Para o ministro Humberto Martins, a descontinuidade das obras pode sim atingir o interesse público, uma vez que tem potencial para prejudicar a segurança e a saúde dos que trafegam em trecho rodoviário tão importante para o escoamento de produtos e alimentos e para o trânsito de cidadãos na região. Segundo o ministro, a segurança no tráfego diário de veículos e a necessidade do transporte de medicamentos, vacinas e insumos hospitalares para o tratamento da Covid-19 de outras regiões do país para Manaus exigem medidas imediatas de retomada das obras de pavimentação. E você vai ver a seguir as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro em vigor a partir de hoje. Nós voltamos já já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. A partir de hoje, os motoristas devem ficar atentos às novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Desde a obtenção da CNH até mesmo o aumento do limite de pontos na carteira foram impactados pela nova medida. Tássio trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas. Ele diz que nunca chegou perto do limite de pontos necessários para perder a carteira.
procura ser prudente e acha que aumentar o limite de pontos para motoristas profissionais de 20 para 40 em 12 meses não foi uma boa medida. Esse aumento de 20 para 40, infelizmente, ele pode aumentar o número de motoristas, né, de condutores infratores, porque muitas pessoas não se preocupam com as vidas que estão no trânsito, elas se preocupam com algum tipo de advertência que vai gerar um prejuízo financeiro, né? Então, se ele pensa que ele agora tem 40 pontos, somente com 40 pontos ele corre o risco de ter a sua carteira suspensa, a negligência pode aumentar. O aumento de pontos vale para todos os condutores, mas para o motorista comum, o aumento está condicionado às infrações cometidas durante um ano. Caso, nesse prazo, cometa uma infração gravíssima, o limite de pontos cai para 30. E se cometer 2 infrações gravíssimas, o limite cai para 20 e ele pode ter o direito de dirigir suspenso. Quando o Código estabelece as infrações em gravidade, ele diz que quanto maior as infrações, ou seja, as gravíssimas, elas estão mais próximas de uma situação de risco ou de um acidente. O prazo de transferência de pontos do dono do veículo para o motorista infrator também foi ampliado de 15 para 30 dias. E só vai ter direito ao desconto de 40% na multa se não recorrer da infração e reconhecer a multa. Motoristas das categorias C, D e E vão ter de apresentar exame toxicológico negativo. Caso contrário, o condutor comete infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Outra mudança é em relação à validade da CNH. Motoristas que tenham até 50 anos de idade devem renovar a carteira a cada 10 anos. De 50 a 70 anos, a carteira vai valer por 5 anos. E acima de 70 anos de idade, devem renovar a cada 3. Em relação aos faróis, não será mais preciso usá-los o tempo todo. Devem ficar acesos durante o dia, quando passar por túneis, sob chuva ou neblina. E, claro, durante a noite. E a partir de agora, crianças até 10 anos com menos de 1,45 m de altura terão que usar cadeirinha ou assento no banco traseiro. Além da idade para ser conduzida no banco da frente, foi incluído a estatura, 1,45 m. Isso vai facilitar não só a percepção dos pais em relação à adaptação da criança ao cinto de segurança. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o advogado especialista em trânsito, Dr. Walter Gonçalves. Seja muito bem-vindo, ótima tarde para o senhor, Dr. Walter. Boa tarde, Walter Bruno Gonzaga. Ah, eu falei errado, feita a correção. Muito obrigada e desculpa aí na abertura. Não, bom, por isso. Nós já exibimos aqui na reportagem algumas principais mudanças, né, que começam a valer hoje. Eu queria que o senhor falasse para a gente como o senhor avalia essas alterações, tendo em vista que o Brasil tem o trânsito muito violento. Nós estamos ali no topo do ranking, né, mundial. O trânsito que mais mata. O senhor avalia como punições mais efetivas em algumas áreas, outras não? Avançamos? Em que pé estamos? Boa tarde a todos. O meu pensamento sobre a Lei 14.071, na verdade, ela é mais um exemplo da mudança de paradigma no que diz respeito à regulação no Brasil. Na forma que o Estado intervém para restringir direitos fundamentais. Se nós observarmos em termos amplos, nós já tivemos isso na Lei de Liberdade Econômica, lá estabelecido, por exemplo, os relatórios de impacto regulatório, e agora também no ambiente do trânsito. Eu quero destacar, primeiramente, sobre isso, que nós já temos a 13.614, a Lei 13.614, que ela veio estabelecer um plano nacional de redução de mortes e lesões no trânsito. Vejam a importância disso. Nós temos no Brasil hoje um plano nacional de redução de mortes e lesões. Isso em 2017, 2018, e agora, com a nova Lei 14.071, vejam a importância que essa norma traz
em relação à mudança de paradigma do enfrentamento do problema. Evidentemente que nós estamos a trabalhar com a sociedade de riscos e nós precisamos gerenciar esses riscos, nós precisamos tentar mitigar esses riscos, prevenindo esses riscos, prevenindo esses danos. Eu quero destacar nesse ambiente, por exemplo, na nova lei, essa regulação responsiva. Veja o que a norma traz. Técnicas de estímulos comportamentais. Técnicas de estímulos comportamentais. Isso para que nós possamos, então, instruir, estimular, induzir comportamentos corretos, é dizer, induzir comportamentos, estimular comportamentos no sentido de que as normas de trânsito sejam efetivamente cumpridas no Brasil. Então, o aspecto punitivo, o aspecto sancionatório, ele perde um pouco como a finalidade precípua. Nós não estamos mais focados em punição, nós estamos focados em estimular comportamentos, nós estamos focados em mudar comportamentos. E é isso, para mim, a melhor diretriz que traz, eu digo, o novo marco legal do trânsito no Brasil através da Lei 14.071. Agora, esse, a meu ver, é a principal finalidade. Essa mudança de comportamento, ela deve vir acompanhada também de um processo educativo em massa, né, para que as pessoas entendam e tenham consciência de tudo que está na lei do ponto de vista de direção defensiva, de conscientização. É preciso um trabalho nesse aspecto. Nesse ponto, o Estado brasileiro ele avança sobremaneira, por exemplo, em relação ao CONTRAN. Hoje, a partir de hoje, o CONTRAN é integrado por ministros de Estado da Saúde, ministro do Estado de Transporte, ministro da Justiça e até o ministro das Relações Exteriores, dando exata dimensão sistêmica da importância da temática para a sociedade brasileira e a seriedade com que isso se busca resolver esse gravíssimo tema. Então, nós temos preocupações na nova lei, expressamente, com saúde, com trânsito, com transporte, com justiça, tudo isso numa perspectiva de proteção efetiva dos direitos fundamentais do ser humano, notadamente a saúde e a integridade física. Bom, agora a nova lei, ela também endureceu as penalidades para quem provoca homicídio ou lesão corporal, para quem conduz o veículo sob efeito de álcool ou drogas. Há uma avaliação positiva, tendo em vista que nesse aspecto nós temos uma punição mais rigorosa. Porque, de acordo com a proporcionalidade do crime, isso avalia como um avanço? Bom, a nova lei, ela tem aspectos de direito administrativo, de organização administrativa. Nós temos institutos que visam, numa fase prévia, a concessão do direito ao licenciamento, à carteira, para você poder realmente conduzir veículo automotor. Nós temos aspectos relacionados às punições, eu digo, dentro da regulamentação responsiva, mas também aspectos de punição, aumentando um pouco a forma de execução desse direito, por exemplo, aumentando para 40 pontos, mas nós temos também, numa perspectiva penal, uma medida que nós precisamos refletir sobre ela. É que se proíbe a substituição da pena restritiva de direito, que é a detenção, a pena restritiva de liberdade, que é a detenção por restritiva de direitos. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, falo isso com muita lealdade intelectual. Evidentemente que a pena ela tem que ter essa dimensão de castigo, mas nós temos que pensar hoje que a dimensão de prevenção geral ou prevenção especial, é dizer, a prevenção especial, a pena tem como destinatário precípio o infrator, ou a prevenção geral, a pena tem uma finalidade de induzir comportamentos para que o terceiro, olhando aquela conduta errática, não venha praticá-la sob o receio que sobre ela também incidirá a pena. As estatísticas brasileiras, principalmente em aspectos de reincidência, são muito negativas em relação ao efeito do endurecimento de pena ou rigidez de pena ou
da adoção do direito penal para fins de indução de comportamento. Então, nesse ponto, nós precisamos meditar com muita cautela sobre esse aspecto. A meu sentir, numa visão, é lógico que isso não é um pensamento subjetivo meu, mas com base em estudos sérios, me parece que não avançou bem a norma do artigo 312b do projeto que não mais permite a substituição da pena restritiva de liberdade de detenção por restritiva de direito. Aliás, em relação ao homicídio culposo, a pena mínima já era de 5 anos e, legalmente, à luz do artigo 44 do Código Penal, já não era possível a substituição porque superava aquele limite lá de 4 anos. Ok, então, muito obrigada por compartilhar conosco as suas reflexões e explicar um pouquinho para a gente como é que vai ser a prática dessa nova lei em vigor hoje. Muito obrigada, ótima tarde para o senhor. Eu agradeço, estou à disposição e boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco, o município de Munhoz de Melo, no Paraná, elege novos prefeito e vice nesse domingo. Os detalhes você confere em instantes. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, que ali consta que todo poder emana do povo. O Judiciário Mato-Grossense realizou uma audiência pública virtual para debater mecanismos de combate à violência doméstica. Uma discussão importante, principalmente nesse período de isolamento social. A audiência pública Diagnóstico para a Violência Doméstica no ano de 2020 e Estratégias para a Melhoria do Sistema de Proteção foi realizada pelo Poder Judiciário de forma virtual e transmitida pelo canal oficial do TJMT no YouTube. O debate online trouxe discussões importantes para o combate a esse tipo de crime. Um dos grandes desafios é conquistar o comprometimento da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. Somos todos responsáveis pelos altos índices registrados em Mato Grosso. Em geral, a violência contra a mulher é praticada dentro de casa, onde esperamos maior acolhimento e proteção. Um contrassenso que devemos lutar para resolver, e essa luta deve ser de todos nós. Um dos eixos debatidos no evento foi o aumento da violência sexual durante a pandemia. Que diante da necessidade de isolamento em seus lares, passaram a conviver dia e noite com seus agressores. É impossível separar hoje o agressor das agredidas. E segundo o relatório extraído da Superintendência do Observatório de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em 2019, 395 casos de estupro em geral foram registrados. E de janeiro a novembro de 2020, foram registrados 402 casos do mesmo crime, revelando um aumento de 2% na pandemia. Os participantes também destacaram a importância da Patrulha Maria da Penha, a experiência do Estado de Mato Grosso, que tem garantido a segurança das mulheres que buscam as medidas protetivas. A situação nossa atual, as patrulhas que estão ativas, a coordenação está ativa, 14 patrulhas Maria da Penha ativas no estado de Mato Grosso, presente atuando em 18 municípios, 8 em processo de ativação para este ano ainda, e 10 em processo de ativação para um segundo momento, uma segunda etapa. O município de Munhoz de Melo, no Paraná, elegeu novos prefeito e vice nesse domingo. Eleitoras e eleitores compareceram às urnas em Munhoz de Melo para escolher a nova administração municipal.
A votação respeitou todos os protocolos de segurança sanitária. A chapa vencedora foi a coligação Renovação, União e Trabalho do prefeito Dr. Marcondes Araújo da Costa e do vice-prefeito Bruno Davidson Araújo, com 1.535 votos. 10 pessoas enviaram justificativa por ausência pelo aplicativo e-Título e nenhuma urna eletrônica apresentou problemas técnicos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula, e o diretor-geral do TRE, Valcir Mombach, estiveram no município para acompanhar a eleição. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.